Fala, fiel torcida. Aqui é o seu canal Notícias do Timão, e hoje o bicho vai pegar. Se você ainda não se inscreveu, não perde tempo. Clica no botão e deixa seu like para fortalecer a nossa paixão pelo Corinthians. A semana está fervendo e o clima no nosso timão é quente. Temos muito assunto para discutir, e você não vai querer ficar de fora dessa. Afinal, estamos juntos nessa jornada, e cada detalhe importa. Então, prepara o coração e vem com a gente, porque hoje o papo é sério e cheio de emoções. Vamos juntos, fiel. Fala, fiel. Vamos falar do nosso timão e da situação atual do Corinthians? O clima está tenso, e a torcida está ansiosa. No Brasileirão, estamos lutando para não nos afastar do topo da tabela. A pressão está em alta, e cada ponto conta. Na última rodada, o Timão teve um desempenho irregular. Alguns jogos foram excelentes, mas outros deixaram a desejar. A torcida sente que precisamos de uma sequência de vitórias para reacender a esperança. A briga por uma vaga na Libertadores está acirrada, e cada jogo é uma final. Além disso, o Corinthians enfrenta desafios na Copa do Brasil. A competição é uma oportunidade de brilhar, mas a pressão é imensa. Estamos nas quartas de final, e o próximo confronto pode definir nosso futuro na competição. A situação é delicada. Rivalidades históricas estão sempre presentes, e a Fiel não tolera fracassos. O que a torcida quer ver é garra, determinação e, acima de tudo, vitórias. Estamos em um momento crucial, e qualquer deslize pode ser fatal. Fiquem ligados, porque a crítica de Ramon Dias pode trazer ainda mais combustível para essa chama que já está acesa. O que será que vem pela frente para o nosso timão? Vamos acompanhar juntos essa reviravolta que pode mudar tudo. E não é que o clima esquentou ainda mais nos bastidores do Corinthians? Ramon Dias, o técnico que não tem medo de falar o que pensa, detonou o timão em uma crítica que viralizou nas redes sociais. A fiel torcida não ficou calada, e a repercussão foi instantânea. Dias, conhecido por sua personalidade forte, não poupou palavras ao analisar a situação da equipe. Ele disse que o Corinthians precisa urgentemente de uma transformação, que a postura em campo não condiz com a grandeza do clube. Essas declarações caíram como uma bomba entre os torcedores. A Fiel, sempre atenta, começou a compartilhar e comentar essas críticas, gerando um verdadeiro alvoroço nas redes. Nos grupos de WhatsApp, Twitter e Facebook, a galera não parou de debater. Muitos concordam com o técnico, afirmando que o timão precisa de mudanças drásticas. Outros, porém, defendem o elenco e acreditam que a pressão externa pode ser prejudicial. O que sabemos é que a crítica de Dias não foi apenas uma fala solta. Ela trouxe à tona questões que estavam escondidas sob a superfície. A dúvida agora é: como isso vai impactar o clima no CT? A moral do elenco será afetada? Os jogadores vão sentir essa pressão ou vão se unir ainda mais para mostrar a força do timão? A próxima partida promete ser um verdadeiro teste de fogo. E a Fiel, claro, vai estar lá, gritando, torcendo e cobrando. Mas a pergunta que fica é: será que Ramon Dias realmente jogou a batata quente nas mãos do Corinthians? O que a diretoria vai fazer com essa crítica? Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela que se desenha nos bastidores alvinegros. A situação está quente, fiel. As críticas de Ramon Dias não são apenas palavras jogadas ao vento. Elas podem abalar a moral do elenco do Corinthians em um momento tão delicado. Imagina só a cena: jogadores já sob pressão, lidando com cobranças da torcida e agora, com um treinador adversário questionando a qualidade do nosso time. Isso pode criar um clima tenso nos treinos, afetando a confiança dos atletas. A Fiel espera garra e comprometimento, e qualquer sombra de dúvida pode ser um veneno que corrói a união do grupo. Além disso, a torcida está sempre atenta. As críticas de figuras como Dias reverberam nas arquibancadas e nas redes sociais. Os torcedores começam a se perguntar: será que o elenco está realmente preparado para enfrentar essa pressão? E se a moral cair, como será a reação do time dentro de campo? Cada erro pode ser amplificado, e a crítica se transforma em um ciclo vicioso.
Se a confiança do elenco balança, a Fiel também sente. A energia que vem das arquibancadas é fundamental para a performance do time. Será que a torcida vai continuar acreditando, ou essa crítica vai gerar um clima de desconfiança? O que será que os jogadores vão sentir em campo, sabendo que a Fiel está dividida? E não podemos esquecer que a história do Corinthians é cheia de momentos em que críticas externas geraram reações inesperadas. Lembram-se de outros casos em que o Timão reagiu com garra e superação? Essa é a hora de mostrar que o Corinthians é mais forte do que qualquer crítica. A pergunta que fica é: como o elenco vai responder a esse desafio? A tensão está no ar e as emoções estão à flor da pele. O que será que vai acontecer no próximo jogo? O time vai usar essa crítica como combustível para se superar? Fiquem ligados, porque o que vem por aí promete ser emocionante. A repercussão das críticas de Ramon Dias não se limitou apenas aos canais esportivos. As redes sociais pegaram fogo. A fiel torcida, sempre atenta, começou a debater fervorosamente a situação do Timão. Entre os comentários, surgem vozes de esperança e desconfiança. Alguns torcedores acreditam que essa crítica pode ser um chamado à ação. A esperança de que o elenco se una e mostre sua força em campo é palpável. Afinal, a história do Corinthians é repleta de superações. Mas, ao mesmo tempo, a desconfiança também é forte. Muitos se perguntam: será que essa pressão excessiva não vai desestabilizar ainda mais o time? Nas arquibancadas, a atmosfera é eletrizante. A Fiel quer respostas. Os murmúrios se intensificam. O que vai acontecer no próximo jogo? Perguntam uns aos outros. E a polêmica não para por aí. Comparações com críticas passadas surgem. Momentos em que o Corinthians esteve em situações semelhantes e conseguiu se reerguer. Mas também há lembranças de derrotas que marcaram a história do clube. A emoção está nas redes sociais. Torcedores postam vídeos, memes e opiniões. A hashtag Força Timão viraliza. A pressão aumenta e a torcida se divide. Alguns pedem a cabeça de quem não está rendendo, enquanto outros defendem o elenco e o técnico. É um turbilhão de sentimentos. E como será que essa situação vai influenciar a estratégia do clube? O que os jogadores estão pensando? Essa tensão pode ser a chave para uma reação explosiva ou um desastre em campo. A fiel torcida está em alerta máximo. O que você acha, Fiel? Essa crítica vai unir o time ou causar mais problemas? Vamos discutir nos comentários. Agora, vamos lembrar de momentos marcantes da história do nosso Corinthians. Críticas e polêmicas sempre fizeram parte da trajetória do Timão. Quem não se lembra da época em que o time estava na lanterna do campeonato? A pressão era enorme. A Fiel, sempre fiel, se uniu e fez a diferença. O Timão se reergueu como um verdadeiro gigante. E que tal relembrar a época em que o Tite enfrentou críticas pesadas? O time estava em uma fase complicada. Mas, com garra e determinação, ele conseguiu virar o jogo. A torcida apoiou e, no final, o Corinthians conquistou títulos que ficarão na memória. Esses momentos mostram que as críticas podem ser um combustível. Um empurrão para a equipe se superar. Agora, com a crítica de Ramon Dias, muitos se perguntam: será que o elenco vai se unir e mostrar a força que sempre teve? Ou essa pressão vai desestabilizar o time? A história do Corinthians ensina que momentos difíceis podem ser transformados em conquistas. E a Fiel sempre estará lá, pronta para apoiar. Estamos vivendo um momento decisivo. Cada jogador, cada torcedor, precisa entender que a força vem da união. E você, torcedor, o que acha? Essa crítica vai servir como motivação ou vai gerar mais desconfiança no elenco? Vamos ver como essa história se desenrola nos próximos jogos. Os bastidores do Corinthians estão fervendo. A crítica de Ramon Dias não foi apenas uma declaração isolada. Ela ecoou em todo o Parque São Jorge e já começa a moldar a estratégia do clube para os próximos jogos. Os jogadores têm ouvido as palavras do treinador adversário, e isso pode ser um divisor de águas. A moral do elenco pode estar em jogo. Como o time irá reagir a essa pressão externa? Será que eles vão usar isso como motivação?
Ou será que a crítica vai gerar ainda mais insegurança dentro de campo? A comissão técnica também sente a pressão. Eles precisam traçar um plano para que o time não se abale. O próximo jogo é crucial. Uma vitória pode ser a resposta perfeita para calar as vozes que criticam. Por outro lado, uma derrota poderia agravar ainda mais a situação e dar combustível para mais críticas. Além disso, a forma como o Corinthians joga pode mudar. A pressão pode fazer o time adotar uma postura mais defensiva, tentando evitar erros. Mas isso é realmente o que a Fiel quer ver? Um time tímido e receoso? Ou a torcida quer que os jogadores entrem em campo com garra, mostrando que não se abalam diante de críticas? E as redes sociais? Elas estão fervendo com opiniões e palpites. A Fiel está dividida. Muitos acreditam que essa crítica pode ser o empurrão que o time precisava. Outros, no entanto, temem que isso crie um clima de desconfiança. Qual é a sua opinião, torcedor? Você acha que essa pressão vai motivar o time ou vai deixá-los mais inseguros? O que você espera do próximo jogo? A verdade é que, independentemente do que aconteça, os próximos dias serão intensos. O Corinthians vai precisar de toda a força da Fiel para superar esse desafio. O clima nos bastidores está tenso, mas a esperança ainda brilha. Com a bomba que estourou nas redes, o futuro do Corinthians agora é uma incógnita. As palavras de Ramon Dias ecoam pelos corredores da arena, e a Fiel se pergunta, que repercussões isso terá nos próximos jogos? O jogo contra o rival se aproxima e todos estão de olho na resposta do timão. Uma vitória pode ser o remédio que a equipe precisa para curar as feridas. Mas, e se o time não reagir da forma esperada? A pressão será ainda maior. A crítica de Dias pode servir como um divisor de águas. O elenco precisa se unir e mostrar que não se abala com palavras externas. Se agir com garra, pode até transformar a desconfiança da torcida em esperança. Porém, se não conseguir, a situação pode se complicar ainda mais. Os próximos jogos também são cruciais para a classificação no Brasileirão. A Fiel sonha com uma recuperação, mas a sombra das críticas e a pressão da torcida podem ser um peso enorme nos ombros dos jogadores. Como eles vão lidar com isso? A expectativa é de um Corinthians aguerrido, mas o medo da repetição de erros do passado paira no ar. A cada jogo, a Fiel espera ver uma resposta contundente. O que será que vai acontecer? A pressão pode trazer o melhor ou o pior. E você, torcedor, o que espera dessa reação? Será que vamos ver um timão renovado ou uma equipe abatida? O cenário está aberto. A tensão é palpável. O próximo jogo pode ser um divisor de águas. A pergunta que fica é: será que o Corinthians vai virar esse jogo? Ou a crítica de Dias vai deixar marcas profundas? E agora, Fiel, o clima está pegando fogo. A crítica de Ramon Dias ecoa nos bastidores e a expectativa só aumenta. O que será que o elenco vai fazer diante dessa pressão? Estamos a um passo do próximo jogo, e a moral do time está em jogo. A Fiel espera uma resposta à altura. Mas será que essa crítica vai motivar os jogadores ou criar mais insegurança? As redes sociais fervilham com opiniões, mas uma coisa é certa: o Corinthians precisa mostrar força. Imagina a cena, a arena lotada, a torcida gritando e o time em campo. O que será que vai acontecer? A pressão é imensa, e a Fiel quer ver atitude. Será que a equipe vai usar essa crítica como combustível ou vai se deixar abalar? E se a resposta for surpreendente? O elenco já está se preparando para esse desafio? Vamos descobrir juntos. A tensão é palpável, e o próximo jogo pode ser um divisor de águas. Fique ligado, porque o que vem por aí pode mudar tudo. E aí, torcedor, o que você acha? O Corinthians vai dar a volta por cima ou vai se deixar levar pela crítica? Comente aqui embaixo, porque a Fiel precisa se unir agora mais do que nunca.